Que o menino que eu ficava chorou na minha frente porque me achava feia. Vamos lá. Sempre que eu conto essa história, porque eu acho essa história muito engraçada, hoje em dia eu acho engraçada, na época eu sofri muito, eu tenho várias histórias assim da minha época de adolescência, então por que não trazer pro TikTok? Bom, um contexto pra vocês que, primeiro de tudo, eu tinha 17 anos. Tinha acabado de me formar no ensino médio. Esse menino tinha 16, então ele era um ano mais novo do que eu. Tinha acabado de entrar no terceiro ano. E eu conheci ele numa festa. Em Salvador a gente chama de reggae, mas é tipo social. Então eu conheci ele numa social. Fiquei com ele. E aí teve um dia que ele me chamou pra ficar no play da casa dele com os amigos dele. E aí fui eu e mais duas amigas, se eu não me engano. Eles tinham comprado uma garrafa de vodka e os amigos dele embebedaram ele. Eu nunca tinha visto esse ser tão fora de si, enfim. Os amigos dele estavam fazendo ele virar bebida, foi bem estranho. E aí, do nada, o absoluto nada, esse menino me começa a chorar. E chora, e chora. E eu, tipo assim, o que tá acontecendo? Aí eu puxei ele pra um canto. Nossa, eu lembro da cena até hoje. Ele sentado, eu olhando pra cara dele e eu tipo, o que tá acontecendo? Por que que você tá chorando? O que tá acontecendo? E ele simplesmente começou a dizer: ah, os meus amigos ficam me zoando, os meus amigos ficam me zoando, meus amigos ficam me zoando, meus amigos ficam me zoando. E eu tipo, sobre o quê? O que tá acontecendo? E ele me diz o seguinte: os meus amigos ficam me zoando porque eu estou ficando com você e eles te acham feia. Gente, nessa hora, outro contexto que eu acabei não falando no começo. Eu nunca tive uma autoestima alta. Tipo, nem hoje, mas terapia e tudo. Mas na época, minha autoestima era muito pior. Então, quando ele me falou isso, eu fiquei sem saber o que falar. Eu fiquei tipo assim, tá, ok, também não me acho bonita, mas eu não sei de onde eu tirei essa pergunta, mas eu olhei pra cara dele e falei assim: e você concorda com isso? Jurando que ele ia dizer: claro que não, jurei, assim. Nossa senhora, o menino tava comigo, ele olhou bem no meu olho e disse assim: eu também acho. E eu piorei a situação. Pra confirmar o que eu tava ouvindo, eu olhei pra cara dele e falei assim: então você me acha feia? Ele falou: eu acho. Eu vou deixar vocês absorverem. E isso não foi o pior. Porque assim, o que é que você acha? Nesse momento, acabou, né? Eu lembro de ter ido pra casa, não sei quanto tempo depois, mas eu fui pra casa. E ele terminou comigo um tempo depois. Não, eu não terminei com ele. E depois de, sei lá, um mês e meio, ele terminou comigo. Também alegando umas coisas que eu fiquei meio... traumatizei mais ainda. Essa é a história do dia que o menino que eu ficava chorou. Porque me achava feia. Mas é isso. Eu tenho várias historiazinhas da minha época de adolescente. Eu tenho história de o dia que a minha melhor amiga de colégio parou de falar comigo porque inventaram que eu era lésbica e queria ficar com ela. Vou deixar só isso aqui. Se você quiser saber, você me fala. Eu volto aqui pra contar.